Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos lá para mais uma conversa sobre geometria analítica. Hoje o tema é o plano no espaço. É um tema muito interessante, muito bacana também. Muitas coisas, né, que a gente tem a, a, a visão geométrica e a representação algébrica, né? Ou vice-versa. Temos um fato algébrico e uma representação geométrica disso. Então, hoje a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Então, o plano no espaço R3, aqui é a primeira parte, né? Nós vamos discutir aí a definição, as equações, né? Como equacionar um plano, algumas propriedades, alguns exercícios. Então, vamos lá. Bem, da geometria elementar, da geometria básica, uma condição que permite que a gente determine unicamente um plano é você ter três pontos não alinhados, né? Três pontos não alinhados determinam um único plano, tá? Essa é uma condição básica da geometria e nós vamos analisar aqui, mas ainda não é essa forma que nós vamos focar aqui na geometria analítica por enquanto, porque para achar a equação nós vamos considerar uma forma equivalente ou uma forma mais conveniente de caracterizar um plano. Mas essa aqui é uma delas, e depois nós vamos voltar a discutir essa situação aqui. Tá? Uma outra situação de você determinar um único plano é você ter um ponto e dois vetores independentes, dois vetores que não sejam múltiplos um do outro, né, que não sejam paralelos. Então, também determina um único plano, um plano que passa por esse ponto e é paralelo a esses dois vetores, né? Então, aqui também temos uma situação que dá para determinar um único plano. Mas ainda assim, não é essa que a gente vai considerar para efeito de começar a nossa conversa algébrica, ou seja, no sentido de determinar uma equação de plano, tá? Aqui nós vamos tratar é uma outra maneira, tá? Que é a seguinte: eu vou considerar um ponto e um vetor n, um vetor não nulo n, tá? E, e eu quero saber o seguinte: quantos planos existem que são ortogonais a n? Infinitos, né? Uma pilha de planos ortogonais a n, ao vetor n. N aqui é de normal, normal de perpendicular ou de ortogonal. Então, quantos planos são perpendiculares, são ortogonais ao vetor n? Infinitos, tem uma pilha de planos. Agora, de todos eles, um único é determinado pelo ponto A. Tem um único desses que passa pelo ponto A, tá? Que é aqui nessa representação, esse plano aqui. Então, de todos os planos ortogonais ao vetor n, que tem n como vetor ortogonal, um único é o que passa pelo ponto A. Então, aqui também nós temos uma maneira de determinar um único plano, tá? E é essa maneira que nós vamos escolher para começar a conversa analítica, ou seja, a parte da geometria a gente viu, né, em três caracterizações, mas agora nós vamos começar a parte analítica, ou seja, a parte algébrica, caracterizar algebricamente um plano no espaço. Então, que equação ou que equações devem ser satisfeitas para que um ponto, uma tripla ordenada, pertença a um plano, tá? Então, para achar essas equações, nós vamos considerar essa situação, né? O plano que é determinado por um ponto e por um vetor normal. O normal aqui é o vetor n, que é de ortogonal. Então, nós vamos, para fazer essa caracterização algébrica, considerar aqui coordenadas, né? x0, y0, z0 para o ponto A, e coordenadas A, B e C para o vetor n, tá? O vetor n é um vetor não nulo, isso é importante, senão ele não tem como determinar um plano com um vetor aqui que seja o vetor nulo, tá? Pois bem, então eu vou pegar um ponto do plano aqui, ó, um ponto do plano, e eu quero estudar esse ponto do plano de coordenadas x, y, z, qual é a condição que ele deve satisfazer, né? Qual é a condição que o ponto x, y, z deve satisfazer para estar no plano, para que seja uma equivalência, ou seja, que todo ponto do plano cumpra essa condição e vice-versa, que todo ponto que cumpra essa condição esteja no plano. Pois bem, o que a gente vai ver aqui, e de forma muito simples, é que basta que o vetor AP
seja ortogonal ao vetor n. Tá? Essa é a condição, que é uma condição muito simples. Tá? Então, a condição para o ponto P estar no plano é que o vetor AP seja ortogonal a n. E essa ortogonalidade, como nós já vimos em aulas anteriores sobre produto interno, ortogonalidade, etc., se traduz pelo produto interno igual a zero. Então, o produto interno do vetor AP pelo vetor n igual a zero. Então, aqui está o vetor n e aqui está o vetor AP, né, que é P menos A. P menos A, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, aqui está o vetor AP, aqui o vetor n. Essa é a condição para que o ponto x, y, z esteja no plano. Agora a gente só vai desenvolver isso, manipular algebricamente, para deixar essa equação num formato mais bonitinho, digamos assim. Ou num outro formato que a gente chama de equação geral. Tá? Aqui, aplicando a distributiva, então, fica x menos x0 vezes A, mais y menos y0 vezes B, mais z menos z0 vezes C, né? Reagrupando, aplicando a distributiva, né? Fazendo o produto interno, aplicando a distributiva AX menos AX0, BY menos BY0, e reagrupando os termos, nós temos isso aqui. Tá? Isso aqui é uma conta imediata daqui. Né? Agora, nós vamos chamar essa expressão aqui de D. Veja que A, B, C, x0, y0, z0 são dados, ó. A, B, C, x0, y0, z0 são dados, são constantes, fixadas, né? De um ponto específico do plano e de um vetor normal ao plano. Então, isso aqui é uma constante que eu vou chamar de D. Tá? X, y, z são as variáveis de um ponto genérico do plano. Então, está aqui a equação, ó, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essa é a equação do plano que a gente chama equação geral do plano. Tá? Então, realmente, é muito simples, né, de a gente deduzir a equação de um plano a partir dessa caracterização, que é a partir de um ponto e de um vetor normal. Tá? Então, vamos ver aqui um primeiro exercício bem básico. Bem básico, aqui nós temos um ponto A, um vetor normal n, e eu quero a equação geral do plano π determinado por esse ponto A e por esse vetor normal n. Aqui, no que está escrito, não está explícito, eu estou falando apenas, né? Mas essa notação aqui vai representar isso, que o plano π é determinado pelo ponto A, é um plano que passa pelo ponto A, e tem n como vetor normal. Pois bem, como nós acabamos de ver, vamos voltar aqui, ó, o plano que tem vetor normal n de coordenadas ABC, o A, B e C são justamente os coeficientes de x, y e z na equação do plano. Tá? Então, a partir daí que a gente vai começar. Ao invés de fazer esse desenvolvimento aqui de novo, naquele caso específico, que poderia ser feito, né, esse mesmo desenvolvimento naquele caso específico, nós já vamos partir dessa equação e observar que nessa equação do plano, A, B e C, que são as coordenadas do vetor normal, são justamente os coeficientes de x, y e z. Então, está aqui, 3 menos 2 e 1 são os coeficientes de x, y e z na equação do plano. Falta determinar o termo independente, a constante que aparece na equação do plano. Bem, e para determinar essa constante d, basta a gente usar o fato de que o plano passa pelo ponto A. Então, o ponto A pertencer ao plano significa que as coordenadas 2, 1, 0 no lugar de x, y e z, respectivamente, e satisfaz. Então, ó, 3 vezes 2, menos 2 vezes 1, mais o 0, né, substitui o 2, 1, 0, né, que é o ponto específico, no lugar de x, y e z. Então, está aqui, 3 vezes 2, menos 2 vezes 1, mais 0, mais d igual a 0. Então, daqui a gente acha d igual a menos 4 e, portanto, a equação do plano está aqui. Tá? Um exercício realmente bem básico, bem simples, tá? Mas já já a gente vai ver exercícios mais interessantes, mais elaborados, tá? Então, por enquanto, é só para aquecer os motores mesmo, tá? Vamos ver um outro exercício agora. Esse exercício leva em conta aquela primeira caracterização que a gente viu hoje de plano, 3 pontos não colineares, né? Lembram da geometria básica? Um axioma que diz que um plano é determinado unicamente por 3 pontos não colineares. Então, aqui é um exercício que a gente vai ver agora algebricamente, tá? Temos aqui no espaço 3 pontos, A, B e C. Vamos verificar que eles realmente não são colineares, tá? E depois achar a equação do plano que passa por esses 3 pontos, tá? Então, vamos ver como fazer para agora equacionar um plano, dados 3 pontos dele. Então, vamos considerar o vetor AB
e o vetor AC. Uma forma de ver que 3 pontos não são colineares, né? Aqui eu fiz um desenho genérico, não me preocupando em representar aqui num sistema tridimensional mesmo, e sim uma visão plana, mas é um desenho qualitativo. Então, aqui nós temos uma situação de 3 pontos não colineares, que equivale a dizer que os vetores AB e AC não são paralelos, não são múltiplos, né? Ó, aqui o vetor AB, que é B menos A, está aqui, e o vetor AC, que é C menos A, vai dar isso aqui, né? Ó, C menos A vai dar isso aqui. Note que esses vetores não são paralelos, não são múltiplos, porque você não consegue multiplicar alguma coisa por esse vetor para resultar esse aqui, né? E nem multiplicar alguma constante por esse para resultar esse aqui. Porque aqui, ó, as duas primeiras componentes devem ser iguais, e aqui não. Então, você não vai ter a coplanaridade dos 3 pontos. Tá? Eles não são colineares, quer dizer, não são colineares. Não tem a coplanaridade dos dois, a colinearidade dos dois vetores. Então, esses dois vetores não são colineares, eles não são paralelos, portanto, os 3 pontos ABC não são colineares. Então, eles determinam um plano. Está aqui o plano. Tá? Bem, agora a gente vai ver como determinar a equação desse plano. Bem, pelo que a gente acabou de ver, se a gente conhecer um vetor normal, nós temos como achar a equação do plano. Pois bem, pelo que nós também já estudamos sobre vetores no espaço, e em particular produto externo de vetores, uma forma de obter um vetor perpendicular ou ortogonal a esse plano aqui é um vetor que seja ortogonal a AB e a AC simultaneamente. Ora, existe uma maneira envolvendo o produto de achar um vetor ortogonal tanto a AB quanto a AC, que é o quê? É justamente o vetor produto externo de AB por AC, tá? Então, o produto externo de AB por AC é um vetor que pode ser usado como vetor normal N do nosso plano, tá? O ponto A é um ponto do plano, então aqui nós temos como caracterizar esse plano pelo ponto A e pelo vetor N, produto externo de AB por AC. Então, esse produto externo aqui, a gente pode calcular, tá? Então, fazendo aqui AB o externo AC, vai dar menos 4, 0 e menos 4. Essa conta que eu não fiz aqui no slide, eu deixo isso como tarefa, né, de efetuar o produto externo de AB por AC e ver que de fato dá isso aqui. E conhecido agora o vetor normal e um ponto, nós fazemos como no exercício anterior para achar a equação, né? Então, a gente já sabe de antemão que a equação vai ser menos 4x mais 0y menos 4z mais d igual a zero. Substituindo o ponto A nessa equação para achar o d, nós achamos d igual a 12 e, portanto, está aí a equação. Uma observação aqui simples é o seguinte, como no vetor normal tem uma componente nula, não vai aparecer aquela variável na equação, né? Aqui o y não aparece porque o coeficiente é zero. Tudo bem, é a equação de um plano. Isso aqui é uma equação a 3 variáveis, apesar de não aparecer o y, é uma equação nas variáveis x, y e z, tá? E isso representa um plano também. Ele tem uma característica especial, o fato de não aparecer o y significa que a posição desse plano é especial, a gente ainda vai discutir melhor posições particulares de planos. Dá para adiantar o seguinte, que esse plano aqui, por não aparecer o y na sua equação, ele é paralelo ao eixo y, tá? Então, tem os 3 eixos x, y e z, esse plano vai ser paralelo ao eixo y, tá? Mas isso a gente vai deixar para discutir melhor depois, tá? Então, o exercício aqui também razoavelmente simples, né? Achar um plano por 3 pontos, tá? Agora vamos ver um outro. De certo modo, é um exercício parecido com o anterior, só que ele é um pouco mais geral, num certo sentido, e mais particular no outro. Mais geral, porque aqui os pontos A, B e C são pontos dados em função de um parâmetro genérico A, o outro de um parâmetro B e outro de um parâmetro C. Mas, por outro lado, ele é mais particular, porque esses 3 pontos A, B e C são pontos que têm uma característica especial. O ponto A está no eixo X, o ponto B está no eixo Y e o ponto C está no eixo Z. Tá? Essa é a característica especial desses 3 pontos ABC. E eu vou supor aqui que A, B e C, né, A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, são diferentes de zero, tá? Vou supor isso, porque eles vão aparecer num denominador. E nós vamos achar agora a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Então,
Aqui é o ponto onde corta o eixo X, aqui onde corta o eixo Y e aqui onde corta o eixo Z, tá? Então, a gente vai mostrar que a equação é justamente essa equação aqui, ó, x sobre A mais y sobre B mais E sobre C é igual a 1, tá? Bem, então aqui nós temos o sistema de coordenadas tridimensional, o eixo X, Y, Z, aqui o ponto A no eixo X, né, que tem uma abscissa A minúsculo e as outras duas coordenadas iguais a zero e analogamente B e C. E esse aqui é o plano, tá? E esse plano aqui, olha, a gente pode caracterizar pelo ponto A e pelo vetor normal NAB externo a C, como no exercício anterior, tá? É o plano que passa por ABC, podemos caracterizar como o plano que passa pelo ponto A e tem vetor normal N igual a AB externo a C. Bem, dá para fazer uma conta, tá? Também fica como tarefa calcular aqui o vetor AB, né, que é B menos A, calcular o vetor AC, que é C menos A, e fazer o produto externo, tá? É um exercício de fazer esse produto externo e verificar que AB externo a C, para esses vetores ABC aqui, para esses pontos A, B e C aqui, vai dar BC, AC e AB. Aqui, B, A, B, C minúsculos são números, A, B, C maiúsculos são pontos do espaço, tá? E esse produto externo vai dar justamente isso. Quando a gente põe isso na equação, né, vai dar isso aqui, acha o D, que vai dar menos ABC, então fica com essa equação aqui, tá? Fazendo como nos dois primeiros exercícios. Dividindo tudo por ABC e jogando isso aqui para o segundo membro, vai ficar justamente, ó, aqui divide por ABC, vai ficar x sobre A, aqui vai ficar y sobre B, aqui z sobre C, e igual a 1, tá? Que é essa equação, tá? Então, são três exercícios aí bem razoavelmente simples, tá? Bem, agora vamos ver uma outra caracterização do plano, que é aquela que você tem dois vetores paralelos ao plano e um ponto, tá? Que é essa situação aqui, ó. Eu quero um plano que passa por um ponto, pelo ponto A, e é paralelo a dois vetores, a U e V. Esses dois vetores, eles não podem ser múltiplos, não podem ser paralelos entre si, porque se você tiver dois vetores paralelos entre si e o ponto A, você não vai conseguir um único plano determinado por esses elementos, né? Porque daí você vai ter infinitos planos, você vai ter um feixe de planos paralelos a esses dois vetores, que serão, na verdade, uma única direção, e passando pelo ponto A. Então, para que isso determine um único plano, esses dois vetores U e V não podem ser paralelos, ou seja, as coordenadas de U e as coordenadas de V não podem ser proporcionais, tá? Pois bem, e a forma de a gente caracterizar agora um plano desse modo, né, e achar equações que a gente vai chamar aqui de equações paramétricas do plano, porque elas vão envolver parâmetros, além das variáveis x, y e z, é a seguinte: eu vou considerar um ponto P do plano aqui, vamos chamar de x, y, z, e vou ver qual é a condição para que esse ponto esteja no plano, tá? E a condição aqui vai ser considerar vetores, que é a nossa ferramenta principal de trabalho aqui em geometria analítica, né? Então eu vou considerar o vetor AP e relacionar com o vetor U e com o vetor V. Bem, como esses dois vetores U e V são independentes e o vetor AP pertence a esse mesmo plano, o vetor AP vai poder ser escrito como uma combinação de U e V, tá? Então vai ter um certo múltiplo de U, um múltiplo de V, de modo que essa combinação, que essa soma desse múltiplo de U com esse múltiplo de V, dê justamente AP, tá? Então AP é um certo múltiplo de U mais um certo múltiplo de V. Aqui S e T são escalares reais que dão essas multiplicidades, né? Aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, o vetor U é esse vetor azul, e o vetor SU, é o múltiplo de U, é esse vetor maior aqui, ó, verde. Então, certamente o S aqui nesse desenho é um valor maior que 1, né? Por exemplo, 1,7, né? Digamos que 1,7 vezes U vai dar esse vetor, né? Que tem, sei lá, 70% do tamanho. Aqui, digamos, 4 terços, talvez, né? 1 e 1 terço. Esse vetor verdinho aqui, talvez tenha tamanho 1 terço a mais do que o V, né? Ou metade, não, metade. Metade a mais. Então, é 50% a mais, é o tamanho de V mais 50%. Então, quem sabe aqui, o escalar que multiplica V para dar esse vetor aqui, seja 1,5, tá? Então, tá aí, a condição é essa, para que o ponto P esteja no plano, é que o vetor AP
seja uma combinação de U e V, ou seja, um escalar vezes U mais um escalar vezes V, tá? Isso, escrevendo agora, né, usando XYZ para o ponto P, aqui para o ponto A. Então, o que é AP? É X, AP, é P menos A. Então, é X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. SU é S vezes isso aqui. T vezes V é T vezes isso daqui. Quando você faz essa igualdade, fica x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a isso aqui, tá? Isolando x, y, z, nós temos as equações paramétricas. Elas lembram um pouco as equações paramétricas da reta, só que lá na reta a gente tinha um único parâmetro. E aqui a gente tem dois parâmetros, porque o plano é um objeto bidimensional, eu vou precisar de dois parâmetros para caracterizar um ponto genérico do plano. Tá? Então, essas são as equações paramétricas do plano. Eu confesso que, do ponto de vista prático, aqui em geometria analítica, essa forma de equacionar o plano não é a mais comum ou mais simples de trabalhar, não é a da minha preferência, porque envolve, além das três variáveis de um ponto genérico do plano, envolve dois parâmetros, que são, de certo modo, incógnitas. Então, é uma forma de equacionar o plano por três equações envolvendo três variáveis e mais dois parâmetros. Tá? A forma como eu acho mais simples é a equação geral, tá? Então, que é o que a gente vai ver agora. Como que a gente pode obter a equação geral desse plano, tá? A equação geral desse plano, bem, nós podemos fazer o seguinte, obter uma equação que não dependa daqueles parâmetros, T e S, né? Então, a forma como a gente pode deduzir a equação geral é a seguinte, ver que um ponto P pertence ao plano é equivalente aos vetores AP, U e V serem coplanares, né? Serem independentes, né? O vetor AP ser dependente de U e V, como nós vimos agora há pouco, né? Pois bem, isso daqui, lembrando agora do que nós vimos de vetores e produtos de vetores, produto interno, produto externo e produto misto de vetores, a condição para que três vetores sejam coplanares, qual que é? É que o determinante formado por eles, pelas coordenadas desses três vetores, ó, o vetor AP, que está aqui em cima, o vetor U, que está aqui no meio, e o vetor V, que é a última linha. Esse determinante tem que ser igual a zero. Essa é a condição de coplanaridade de três vetores. Esse determinante, na verdade, é o produto misto desses três vetores aqui, né? AP, U e V. E eles serem coplanares significa o determinante ser igual a zero. Ora, quando você faz esse determinante, você não vai ter mais os parâmetros S e T, você vai ter uma equação nas variáveis x, y, z. Tá? Então, dessa maneira aqui, fazendo esse determinante, você tem uma equação do plano. Tá? Outra maneira seria o seguinte, você tem U e V, acha o produto externo U por V, vai ter o vetor normal. E faz como nós fizemos anteriormente. Tá? Então, tem várias maneiras de você obter as equações de um plano, sejam paramétricas, ou seja, a equação geral. Tá? Veja que naquele exercício 2, né, que nós tínhamos lá os pontos ABC, nós poderíamos ter usado isso aqui também. Né? Lá nós fizemos pelo vetor normal, que é o produto externo de AB por AC. Né? Pegamos AB por AC, fizemos o produto externo, juntamos com o ponto A e achamos a equação do plano, no exercício 2. Mas poderíamos ter feito também a equação desse jeito aqui, ó. Considerar o vetor AP, AB e AC, lá naquele exercício AB e AC a gente tinha calculado, né? E daí colocava no determinante, você também podia deduzir a mesma equação. Tá? Fica como tarefa refazer aquele exercício 2, agora com essa outra abordagem aqui, tá? Bem, e uma reta, né? É fácil que a gente imagine dois planos se cruzando ao longo de uma reta, né? É fácil de imaginar isso, né? Dois planos se cruzando ao longo de uma reta, né? Aqui, ó, o computador aberto aqui. O computador aberto tem os dois planos, o plano do teclado e o plano do monitor, né? Eles se cruzam ao longo de uma reta, tá? Será que tem como a gente discutir isso algebricamente, né? Por exemplo, eu dou a equação de uma reta. Será que tem como a gente achar
dois planos cuja interseção seja essa reta, ou também do lado oposto, vindo do lado oposto. Dados dois planos, eu consigo achar a interseção deles e determinar as equações da reta, que é a interseção? Sim, dá para fazer os dois tipos de exercício. Nós vamos ver aqui um deles, o outro também vai ficar aí como tarefa. Tá? Bem, então a reta que é dada dessa forma aqui, nós podemos isolar o t e escrever aqui a reta em termos de equações envolvendo apenas x, y e z. Dessa maneira, ó. A isolando o t aqui fica x menos 1 na primeira. Na segunda, isolando o t, fica 2 menos y sobre 3, né? Isolando o t aqui. Isolando o t na terceira, fica 2 menos z. Então, tá aqui. Então, essas três equações equivalem a essas duas aqui. Agora, se a gente olhar para essa primeira aqui, passo 3 multiplicando, daí passo 2, o y para o outro lado, junta tudo, a gente vai ter 3x mais y menos 5 igual a 0. E nessa segunda, passo 3 aqui multiplicando, fica 6 menos 3z, daí passo o y e o 2 para cá, então fica y menos 3z mais 4 igual a 0. Tá? Então, daqui sai uma equação, daqui sai a outra equação. Note que isso aqui é uma equação que, apesar de não aparecer o z, é uma equação que está envolvendo, né? Está num contexto de três variáveis, x, y, z. Então, isso aqui é um plano. Isso aqui é um outro plano. Pois bem, esses dois planos aqui são planos que determinam a reta R. Tá? Então, também é muito simples de enxergar uma reta como a interseção de dois planos. Tá? O exercício que eu disse que poderia ser feito, e fica como tarefa, é o contrário. É, dadas as equações de dois planos, você achar a reta. Bem, a dica é você tentar escrever as equações de dois planos e isolar duas variáveis em função de uma terceira. Então, por exemplo, isola y e z em função de x, ou isola x e y em função de z, ou x e z em função de y, tá? E daí y é o parâmetro, a que você deixou isolada é o parâmetro, e as outras duas ficam dadas em função do parâmetro. Tá? Então, também é um bom exercício você pegar dois planos e achar a reta interseção deles. Obviamente que tem algumas situações aí que tem que ser analisadas com calma, né? Por exemplo, dois planos paralelos, a interseção não vai dar uma reta. Ou vai dar vazia, se os planos são disjuntos, ou vai dar próprio plano, se eles são paralelos e coincidentes, tá? Então, aqui é uma representação, né, de dois planos. Eu também não me preocupei em representar fielmente esses daqui, mas sim dois planos só para fazer um desenho, né? Dois planos que se cruzam aqui ao longo de uma reta, tá? Veja um detalhe. Aqui nós achamos dois planos se cruzando ao longo da reta. Mas eles não são únicos, né? A gente poderia ter outros dois planos cuja interseção é a mesma reta, tá? Então, esse exercício, na verdade, tem infinitas soluções, infinitos pares de planos que se cruzam ao longo dessa reta. Tá? E um outro exercício bem interessante que a gente vai discutir, basicamente, para finalizar essa conversa de hoje, é a discussão sobre reta e plano. Interseção de uma reta com um plano. Então, a gente pode começar imaginando que situações podem ocorrer quando você tem um plano e uma reta, né? Você pode ter essa reta perfurando o plano num único ponto. Você pode ter essa reta paralela ao plano e não pertencente a ele, então a interseção vazia. E você pode ter essa reta contida no plano, então a interseção vai ser toda reta. Será que a gente consegue discutir tudo isso algebricamente, através das equações, tá? Então, como que a geometria analítica vai aparecer agora para fundamentar matematicamente e algebricamente essas três situações, né? De uma reta furar um plano num único ponto, ou ser paralela a esse plano e não pertencer a ele, ou ser paralela ao plano pertencendo a ele, tá? Então, vamos pegar aqui uma reta genérica, que passa pelo ponto x0, y0, z0 e tem vetor diretor alfa, beta, gama. Tá? Então, uma reta genérica, dada pelas equações paramétricas. E aqui um plano genérico também, dado pela equação geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, uma reta e um plano. Bem, o que significa analisar a interseção, né,
da reta R com o plano π. Né? O que a gente pode afirmar? A gente já teve uma imaginação geométrica do que pode acontecer, mas agora vamos ver algebricamente. Então, algebricamente, para estudar a interseção da reta com plano, significa você perguntar que triplas ordenadas x, y, z estão na reta e ao mesmo tempo no plano. Ora, para a tripla ordenada x, y, z estar na reta, o x deve ser isso aqui, o y deve ser isso aqui e o z isso aqui. Mas para estar no plano, deve satisfazer essa equação. Então, basta que a gente substitua esse x aqui no lugar desse, na equação do plano, ou seja, que o x que satisfaz a equação da reta, o x, y, z da reta, a gente substitui na equação do plano, tá? A gente vai caracterizar primeiro essa situação aqui, ó, que foi a primeira que a gente discutiu, da reta furar o plano num único ponto, né? Então, vamos ver agora como que a gente vai descobrir esse ponto algebricamente, tá? Então, vamos substituir aqui o x, o y e o z da reta na equação do plano, tá aqui, ó, tá? Agora aqui a gente distribui, que nem já fizemos antes, né? AX0, BY0, CZ0, daí A alfa T, B beta T, C gama T e o D, tá? Distribuindo e reagrupando, a gente fica com isso aqui, ó. A alfa, B beta e C gama T, e AX0, BY0, CZ0 e D, deixei aqui separado, tá? Note que isso aqui, ó, essa expressão aqui, ó, é justamente o ponto da reta x0, y0, z0 substituído na equação do plano. Eu não sei se essa expressão aqui vai dar zero ou não, porque eu não sei se o ponto da reta pertence ao plano, tá? Pode pertencer ou não, não sei, tá? Mas vamos analisar agora o que acontece. Pois bem, essa situação que está na figura é a situação que a reta cruza o plano num único ponto. E isso significa que essa equação aqui vai ter um único valor de t que satisfaz, ou seja, um único ponto da reta para um único valor de t, então, nós teremos a satisfação dessa igualdade. Ora, para que essa equação na variável t tenha uma solução única, esse coeficiente de t não pode ser zero, né? Então, se esse coeficiente de t aqui, ó, não for zero, a reta e o plano vão se intersectar num único ponto. Qual ponto? Basta você isolar o t, passa isso aqui para o segundo membro, passa esse parênteses dividindo e você vai ter o t. Substituindo aqui, você vai ter o ponto da reta que pertence ao plano, ou seja, esse ponto P aqui, tá? Uma observação muito importante aqui é o resultado dessa conta, ó. O que é essa conta aqui? A alfa mais B beta mais C gama. Vendo que alfa, beta e gama são as coordenadas de um vetor diretor da reta e ABC as coordenadas de um vetor normal do plano. Tá aqui, ó. ABC as coordenadas do vetor normal do plano que eu estou chamando de N. E alfa, beta, gama as coordenadas do vetor diretor da reta que eu estou chamando aqui de V. O que significa essa conta? Justamente o produto interno, ou produto escalar, né, do vetor diretor da reta pelo vetor normal do plano. E aqui a condição para a reta furar o plano num único ponto é que esse produto interno não seja zero. Porque o que significaria esse produto interno ser zero? Significaria o vetor da reta ser ortogonal ao vetor normal do plano. Significaria a reta ser paralela ao plano, tá? Que não é a situação que a gente tem aqui. Então, aqui, como a reta não é paralela ao plano, é o mesmo que dizer que esse produto interno não é zero, a reta vai furar o plano num único ponto, tá? Então, é interessante entender que essa equação aqui vai ter uma única solução, se e somente se esse produto interno aqui é diferente de zero, que é o mesmo que, geometricamente, a gente vê que a reta não é paralela ao plano, porque o vetor diretor da reta não é ortogonal ao vetor N normal do plano, tá? Então, isso é importante de interpretar, né? Essa coisa algébrica aqui com essa caracterização geométrica do paralelismo da reta com o plano ou não, tá? E as outras duas situações? É quando essa conta dá zero, tá? Se essa conta aqui dá zero, então o que ficou nessa equação aqui, ó? Se esse coeficiente de t deu zero, desapareceu o t da história. Para essa equação ser verdadeira, a única possibilidade é que ax0 mais by0 mais cz0 mais d seja igual a zero.
Mas daí essa é a situação em que o produto interno é zero e que a reta é paralela ao plano, como a gente acabou de discutir. Se o produto interno é zero, o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor do plano, ao vetor normal do plano. Então a reta é paralela ao plano, ó, como vamos ver aqui, está melhor essa figura. Ó. Então, se o vetor V tem produto interno zero com N, é porque eles são ortogonais. Significa que a reta é paralela ao plano, porque a reta é ortogonal a N, portanto a reta é paralela ao plano. E, nesse caso, a gente pode ter a reta disjunta do plano, ou seja, não intersectando, a interseção ser vazia, e essa situação é quando essa expressão é diferente de zero, ou seja, quando isso aqui resultar um número diferente de zero, tá? Então nunca vai ser satisfeita essa igualdade, significa que o ponto da reta não pertence ao plano. E a outra situação é que a reta está inteiramente contida no plano, que, de novo, o produto interno é zero, né? Ó, o produto interno é zero, então o vetor da reta é ortogonal ao vetor do plano, então a reta é paralela ao plano, mas agora essa expressão aqui, ó, dá zero. Então essa equação é satisfeita para todo t. Então todo ponto da reta vai satisfazer essa equação e, portanto, a reta vai estar contida no plano. Mas para isso, essa expressão aqui tem que ser zero também, para que isso seja válido para todo t, já que esse coeficiente aqui está dando zero. Então essa equação ser satisfeita para todo t significa o ponto x0, y0, z0 da reta estar no plano, e daí a reta inteira estará contida. Tá? Então aqui a gente tem uma situação genérica, as três situações genéricas de uma reta com um plano. Né? Furar o plano num único ponto, ou ser paralela ao plano, disjunta, ou paralela contida no plano. Tá? Então, é isso. E aqui a gente termina essa discussão da primeira parte. Aí a gente vai ter mais uma discussão sobre planos ainda, com mais algumas outras aplicações, exercícios e outras coisas interessantes para um outro momento, tá? Então, até logo.